Talvez você esteja se perguntando assim, qual é o intuito desse canal, né? Ou se você viu o perfil no Instagram e veio pra cá, deve ter se perguntado também por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o intuito, né? E há umas 3 semanas atrás, eu me neguei a estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje, gravando talvez esse vídeo. Aliás, gravar esse vídeo pra mim há 3, eu acho que na verdade 4 semanas atrás, hoje é dia 22 de janeiro de 2026. E para contextualizar, é justamente o que eu vou fazer, digamos assim, nesse primeiro vídeo de maneira oficial gravado para o YouTube. E então, eu vou contar para vocês como é que eu estou, ou por que é que eu estou aqui, o que me fez chegar até aqui. Eu sempre tive uma vida de muita conexão espiritual. E ao longo dessa jornada, eu já tive várias experiências, vários processos pessoais. Já estive em situação de depressão, de ansiedade. E muitas das vezes ficava me questionando o porquê das coisas acontecerem, né? O porquê das coisas no sentido de o que eu preciso fazer, por que as crises de ansiedade voltam, ou por que esse estado depressivo, por que esse vazio sempre volta, né? E toda vez que eu me conectava com a espiritualidade, eu percebia que aquele vazio era preenchido. E sem perceber, às vezes eu ia me afastando, eu ia deixando de fazer essa entrega com confiança, achando que eu estava no controle da situação. E na verdade a gente nunca está no controle de nada, né? Então, hoje estou com 30 anos e eu consigo enxergar minimamente que esse é um caminho que eu não posso me afastar mais. Que é onde eu consigo preencher aquilo que falta, se é que me falta algo. Então, há umas 4 semanas atrás, eu tava lavando louça aqui em casa, compartilhei isso no Instagram, é a primeira vez que eu vou compartilhar isso fora. Aliás, compartilhei no meu perfil pessoal, né? Tava lavando louça aqui em casa e, como eu falei pra vocês, sempre vim de uma jornada que me fez chegar na universalidade, né? Se é que podemos denominar assim, mas pra mim sim. Só que eu sou uma pessoa que eu entendo que hoje eu pratico, exercito a minha espiritualidade, com muito respeito a todas as religiões, o que eu acabo denominando uma característica universalista, né? Mas, sobretudo, é a minha espiritualidade, eu comigo mesma. E por justamente gostar de conversar, de compartilhar um pouco das minhas experiências, e às vezes postava nos stories, no Instagram, muitas pessoas vinham até mim procurando esse tipo de assunto. E aí, alguma destas pessoas, inclusive, vieram comigo em alguns trabalhos espirituais, ou através de alguns posts ou mensagens, me mandaram mensagem depois, né, de terem visto alguns posts, como comentei agora, falando que conseguiram se conectar, que através disso conseguiram se aproximar, ou se compreender, ou entender. Pessoas que estavam num processo de ansiedade ou de depressão também já me mandaram mensagem agradecendo, falando que de alguma forma, com esse meu jeito com leveza ou talvez com mais simplicidade, elas conseguiram acessar, né, uma conexão espiritual e acabaram com essa percepção, sendo ajudadas, mesmo sem eu saber, e me agradeciam às vezes, enfim. Então eu nunca tive receio de conversar sobre esse tipo de coisa, muito pelo contrário, eu sempre gostei. E eu sempre questionava as coisas. E acredito que foi isso que me fez chegar neste nível, neste ponto que estou. Só que eu sei que não é nem metade do caminho. Enquanto eu estiver encarnada nesse processo que eu aceitei sob este plano, eu vou evoluir, eu vou aprender, eu vou errar. E a gente tá aqui para isso. Sobretudo, acredito que a gente vem para esse plano aceitando uma missão, né? E por muito tempo eu fiquei me questionando qual era a minha missão. Acho que muitas pessoas ficam se questionando, tá, mas o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? E eu não vou afirmar ter encontrado.
Mas voltando naquele dia que eu tava lavando louça aqui em casa, eu senti muito forte. Era como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido, na minha mente, assim, falando, gritando: converse isso com mais pessoas. Fale mais das suas experiências sem a religião, de fato. Sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre autoconhecimento. E neste meu processo, dentro de várias situações que já me aconteceram, de experiências que demandaram mais paciência ou de experiências que demandaram mais discernimento, eu resolvi começar a estudar psicanálise. E todo mundo fala que quem estuda psicanálise, ou nesse sentido, são pessoas que estão, na verdade, buscando se entender. E talvez hoje eu possa afirmar isso para vocês. Quando eu decidi estudar psicanálise, foi no momento, assim, de que a minha saúde mental, ela estava gritando. E talvez eu não conseguia escutar com clareza, mas eu fui em busca de talvez tentar entender os processos, né? Então eu escolhi a psicanálise, porque a psicanálise, ela vai na raiz do problema, né? Então, juntamente à minha espiritualidade de acreditar em questões passadas, eu vejo que nada do que nos acontece hoje, ou a Amanda que eu sou hoje, ela é consequência de tudo aquilo que eu já passei, de tudo aquilo que eu já vivi, de todos os meus traumas, de todos os meus processos. Então, eu conecto muito a espiritualidade com o autoconhecimento, com a psicanálise. E aí, quando eu escutei, né, essa questão de levar isso para mais pessoas, eu falei assim, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho propriedade para falar de Deus. Eu não sou uma pessoa que ao longo da minha vida estudei para isso. Então eu neguei. Isso, acho que faz quase um mês, na verdade, né? E aí, passado 2 semanas, nossa, parecia que começaram a acontecer vários processos que eu tava a ponto de falar, de dar um grito. E aí, teve um dia, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Sorocaba. E me mudei para São Paulo faz pouco tempo. Então não conheço nada aqui. E ontem eu tava parando para analisar essa história, né? Olha como as coisas são. Olha que bizarro. Quando as coisas... quando a energia, ela tá para se alinhar, ela está alinhada às coisas que são para acontecer, simplesmente chega até a gente, né? E aí, como eu falei, eu sou de Sorocaba, me mudei há pouco tempo para São Paulo, não conheço nada. Me mudei para um lugar e depois para outro. Estou nesse segundo lugar aqui em São Paulo, num condomínio. E tem muitas pessoas que moram nesse condomínio. E eu não conheço ninguém. E na frente do meu condomínio tem um espaço de unha, e eu adoro fazer unha, né? E aí eu sempre vou toda sexta-feira fazer unha. Aí no final do ano passado, teve um dia que eu marquei nesse mesmo espaço para fazer meu cabelo. E não era uma sexta-feira. Ontem eu tava pensando isso, falando, caraca, gratidão, universo. Eu marquei para fazer cabelo fora das sextas, porque eu só vou de sexta fazer unha. E aí nesse dia que eu tava fazendo cabelo, chegou uma moça que mora no meu condomínio, e eu não sabia, que inclusive ela mora 2 apartamentos abaixo de mim. E aí a moça, né, que tava fazendo meu cabelo, falou, ela mora no seu condomínio também. Eu falei, que bacana. Ela faz bolo, os bolos dela são muito gostosos, nananana. Enfim. E aí eu postei marcando a cabeleireira depois, a moça depois, e essa mesma moça que era minha suposta vizinha que eu não conhecia, começou a me seguir nas redes sociais. E eu a segui de volta. E aí, justamente nessas semanas aqui que eu falei que eu tava com vontade de dar um grito, essa mesma vizinha, que é a única nesse condomínio, acho que moram 500, tem 500 apartamentos nesse condomínio. A única destes 500 apartamentos. A única que eu sigo e que me seguiu, né? E aí a gente acabou tendo esse meio de comunicação. Nessa mesma semana que eu tava a ponto de dar um grito, ela postou que ela tava num centro espírita. Ela tinha acabado de sair, aliás, do centro espírita. Ela postou uma foto bonita com o marido, com a filha dela. E aí, na hora, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, Marjorie, onde é? Porque deduzi que fosse perto de casa, como eu não conhecia nada, né? E aí, por fim, ela me passou. Isso foi num domingo, acho. Ela postou no sábado, eu perguntei no domingo. E aí, fui pesquisar e vi que na segunda-feira tinha. No dia seguinte, no caso, né? Como eu perguntei no domingo, na segunda-feira eu vi que tinha. E aí, amigas, o meu marido, ele não é tão aberto assim, né, pra essa questão. E tá tudo bem.
talvez seja mais um processo, né, dentre tantos processos. E eu falei pra ele, eu falei, viu, eu vi que a fulana postou, né, e eu vou. Aí ele já ficou com o pé atrás, assim. E falou assim, você não conhece, a gente não conhece nada aqui. Eu falei, eu vou, porque eu senti que eu tava precisando. E aí eu percebi que ele não gostou muito mais, não ia fazer nada que julgasse, assim, ser algo que iria nos prejudicar muito, pelo contrário, ia nos tirar, às vezes, de uma energia mais densa que pudesse virar, né? E aí, por fim, isso a gente tava dando uma volta lá embaixo com o nosso cachorro. A gente subiu, ele foi tomar banho. Ô, amigas, desculpa, meu alarme apertou hoje, acordei antes do meu alarme. Aí ele foi tomar banho, saiu do banho e falou, vou com você. E aí, cara, começou a cair um temporal, mas a full mesmo. Inclusive tem outra história com temporal, e eu vou gravar em outro vídeo. Eu acho que na cabeça dele ele falou assim, vou com você. Começou a cair o chuva, ele falou, não vai nada. Depois eu falei, é aí que eu vou, falei mentalmente, né? Falei, é agora que eu vou mesmo. E fui. Fomos, né? Fomos. E por fim, ele adorou. Acho que foi a melhor coisa que nós fizemos naquele dia. Eu me senti assim, sabe quando tira um peso? Um peso das suas costas e você se sente em paz. Eu saí daquele dia assim, aquele dia do centro assim. Aí terminou a palestra, nós fomos para a sessão de passe, tomamos um passe e voltamos para cá. Quando eu deitei à noite para dormir, mas me veio muito claro. Mas muito claro. Aquela vontade que me deu, me deu vontade de fazer aquilo que enquanto eu lavava a louça, eu senti ou escutei. De falar mais sobre Deus sem rótulo, com mais pessoas. Até porque isso era uma coisa que eu já fazia de maneira indireta. E eu ficava questionando, mas como eu falei, eu nunca estudei para isso. Com que propriedade eu tenho para falar disso? E aí, quando eu compartilhei que talvez eu abordaria mais esse tipo de assunto, as pessoas me mandaram várias mensagens falando que eu já tinha ajudado elas há muito tempo de maneira indireta, que elas gostavam desse tipo de conversa, que eu conseguia de uma maneira leve fazer com que o assunto chegasse a mais pessoas. E como eu falei, eu tenho uma jornada espiritual e ao longo dessa jornada espiritual eu conheci e me conectei com muitas pessoas. Eu também empreendia em Sorocaba, então conheci muitas mulheres. E dentro dessas pessoas, dessas mulheres que eu conheci, eu já conheci, tenho, né, nesse meu meio, tenho nas minhas redes, pessoas evangélicas, pessoas espíritas, pessoas católicas, pessoas que não creem em algo superior, né? Pessoas universalistas, pessoas da Umbanda, do Candomblé, pessoas da Ayahuasca, pessoas do xamanismo. E aí, quando eu deitei, depois de ter ido no centro naquela noite e senti aquilo, eu falei, gente, como eu sou rica nesse sentido. E aí, quando compartilhei com as pessoas, elas me fizeram ter um insight que talvez eu não tivesse pensado. Eu consigo, e obrigada a Deus por isso, eu consigo conversar com uma facilidade e flutuar nesses assuntos sem que as pessoas possuam algum tipo de julgamento. Muito pelo contrário, eu percebo que quando eu começo a falar, as pessoas, elas escutam. Independentemente da religião que a pessoa é, se eu estou falando de outra, as pessoas escutam. E aí eu falei, tá bom. Depois daquele passo, daquele dia que eu fui no centro, eu falei, tá bom, eu vou aceitar isso como uma missão. Então, eu não vou ser egóica e falar, gente, é isso que eu vou fazer pra minha vida. Isso é a minha missão. Esse é o meu problema. Eu não vou falar isso, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Pode ser que esse seja o primeiro e o último vídeo desse canal. Ou não. Aí, minhas amigas, quem vai dizer não sou eu, vai ser o tempo. Mas eu decidi estar aqui e eu queria contextualizar para que vocês entendessem, né? E eu pensei assim, o primeiro vídeo que eu for fazer vai ser exatamente esse assunto que eu tô falando com vocês. E aí, quando eu fui gravar o primeiro vídeo, quando eu me dispus a gravar o primeiro vídeo, tudo deu errado. Me deu infecção urinária.
Eu amo treinar, me deu como se fosse uma dor de esporão no pé. Eu tive que ir pro hospital, tomar antibiótico. Aí eu não fiz meu devocional pela manhã, que é uma das coisas que eu me propus a voltar a fazer também. O meu devocional, aliás, já fiz antes de começar a gravar esse vídeo. Agora são 7h05 da manhã. Aí eu entendi mais uma vez que eu não estava no controle de nada, que se eu tinha aceitado aquela situação era simplesmente para eu falar e conversar aquilo que eu sentisse de conversar no dia. E que talvez não tivesse um script 100%, até porque a vida não é assim, né? Então, eu resolvi criar um perfil à parte, né, do meu pessoal, para que eu conseguisse me conectar diretamente sobre estes assuntos com mais pessoas. Então, um perfil dedicado a isso. Fiz uma conta no TikTok que eu não tinha. E também, eu já tinha este canal desde 2018, só que eu não mexia nele. Eu tinha feito antes com outro intuito, depois, quando eu comecei a empreender, postei aliás, acho que não postei nenhum vídeo aqui. E aí resolvi trazer para o YouTube também. Então, eu comecei a postar, acho que fazem uma semana. Conforme eu fui fazendo os devocionais e fui lendo, eu fui postando aquilo que era para ser postado. E esse vídeo que eu achava que ia ser o primeiro não foi. E por que eu tô gravando esse vídeo hoje? Porque ontem eu fiz uma devocional e aí eu falei, cara, eu gostei tanto que eu vou subir pro YouTube. Editei, legendei, salvei. Falei, agora eu vou fazer uma capa. Quando eu fui fazer a capa, isso ontem foi dia 21 de janeiro de 2026. Quando eu fui fazer a capa, eu pensei assim, eu quero uma imagem, eu comigo mesma. Eu quero uma imagem que remeta à universalidade. Eu quero uma imagem onde tenha todas as religiões juntas para fazer a capa desse devocional. E aí eu fui procurar uma imagem para fazer essa capa. Aí fui, né, procurar as imagens, vi várias imagens massa. Aí olhando assim, nossa, que bonito. Aí eu entrei numa imagem e aí apareceu um texto, assim, um texto não, um título embaixo. Dia 21 de janeiro de 2026. Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aí eu falei, não. Porque eu não vou mentir pra vocês, eu não sabia dessa data. Eu sou uma pessoa que eu entendi que a espiritualidade, ela vem acima de qualquer religião. Mas eu nunca parei para pesquisar. Ou se já vi, não lembrava. E como eu falei, eu aceitei esse desafio, mas não é algo que não, eu aceitei, eu vou pesquisar isso, eu vou fazer isso, vai ser assim, assim. Não, amigas, tá só indo, tá só fluindo. E aí ontem, justamente naquele dia em que eu cismei, eu poderia ter pensado em escolher qualquer imagem para a capa do devocional. Qualquer imagem. Mas eu cismei que eu queria uma imagem universalista com todas as religiões juntas. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que naquele mesmo dia era o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Eu falei, não. E aí, por que eu falei lá atrás, no começo do vídeo, né? Quando a gente alinha a frequência vibracional, a gente começa a atrair situações, pessoas, oportunidades de mesma frequência. Então, eu entendi que aquilo foi um presente para mim. Aquilo foi um presente. Aquilo foi uma resposta. E eu fiquei tão feliz ontem. Porque eu cismei que eu queria aquela imagem. E aí, quando eu fui pesquisar a imagem, eu ganhei de presente essa informação de que justamente era o dia de combate à intolerância religiosa. Justo uma semana depois de eu ter aceitado esse desafio, de dar a cara a tapa, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande de você vir conversar esse tipo de assunto. Porque, infelizmente, existem muitos tabus, existem preconceitos, existe hipocrisia. E isso tudo que eu acabei de falar nada mais é do que falta de informação. Minha opinião, eu acredito que a pessoa, ela possui algum tipo de preconceito quando ela não tem informação. E tá tudo bem, porque nós somos pessoas, nós somos seres, aí juntando até a psicanálise, que nós tivemos um processo ao longo da nossa vida. Nós tivemos uma cultura dentro de casa. Cada um foi educado de uma maneira diferente. Cada um vem de um lugar diferente. Às vezes a pessoa vem de um lugar onde a informação é mais fácil, com menos tabu. Às vezes a pessoa vem de uma localização, de uma criação, de uma formação mais rígida, né, mais opressora. Então eu costumo dizer que está todo mundo no mesmo mar, mas está cada um em barcos diferentes, em níveis de consciência diferentes.
Isso não é errado, porque nós não somos obrigados a estarmos todos numa mesma escala de evolução. Até porque senão não existiriam pessoas diferentes, culturas diferentes. Ia ser todo mundo da mesma idade, todo mundo igual, todo mundo nascido ali. Isso seria um porre. Imagina se todo mundo fosse igual a gente. A gente ia evoluir como? Eu acredito muito que a gente só evolui quando a gente é colocado à prova. Aliás, no nosso processo encarnatório, a gente aceita encarnar sabendo que a nossa encarnação ela vai ser uma prova, no sentido de corrigir, aí já entrando um pouco na espiritualidade, né, na universalidade, corrigir processos passados. E ao mesmo tempo também vem os nossos ancestrais. Então, por exemplo, como a minha avó foi criada, que por consequência criou a minha mãe e me criou, tudo isso reflete na gente, né? Aliás, isso são coisas que eu acredito. E justamente aceitando esse objetivo, é para isso que eu estou aqui, de compartilhar esse pouco que eu sei. E eu sei que é muito pouco. E isso também vai fazer com que eu venha a estudar mais, compreender mais, para que eu consiga trazer aqui, ou para qualquer outro meio de comunicação que eu esteja, algo que seja verdadeiro, coerente. Eu jamais abriria ou daria minha cara a tapa para vir aqui para falar coisas que eu não tenha experienciado, ou algo que seja somente a minha verdade, ou algo que não tenha relevância. Eu jamais faria isso. E aí, tendo aquela informação preciosa de ontem, de descobrir que justo naquele dia que eu queria aquela imagem, era o Dia Nacional de Combate, porque existe uma data internacional também, que é em novembro, se eu não me engano. Eu falei, cara, obrigada, porque eu entendi aquilo como mais uma das confirmações de ter aceitado esse desafio. Então eu fiquei muito feliz. E aí eu pensei assim, talvez agora, aquele vídeo que eu pensei que fosse ser o primeiro, conversando sobre um pouco, né, do que eu estou fazendo aqui, do porquê que eu estou aqui, eu acho que aquele que eu pensei que fosse ser o primeiro vídeo, talvez seja agora esse momento. E aí ontem eu fui dormir com uma vontade de gravar esse vídeo, e eu falei, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer vai ser gravar esse vídeo. Tanto é que, como falei, acordei antes do horário. E algumas semanas atrás, eu estava nos processos, e isso vai ser assunto para outros vídeos, eu estava nos processos que eu falava assim, caraca, mas eu não tenho vontade de levantar da cama. Eu levantava, fazia as minhas coisas, mas sabe quando falta? Sabe? Tá, mas pra quê? Já, sabe? Não de maneira alguma reclamando, muito pelo contrário, agradecendo a Deus todos os dias. Mas era como se, o que eu tô fazendo? Né? E hoje eu falei, Amanda, velho. Hoje quando eu levantei, eu falei, eu acho que eu entendi. Essa vontade de viver, essa vontade de falar, essa vontade de conversar. Mais uma das confirmações de que fazer isso me faz bem. E que trazer esse tipo de assunto me faz bem. E aí, eu vou falar um pouquinho, né? Agora que vocês já entenderam o porquê de eu estar aqui, o propósito desse canal, o propósito das minhas redes. E eu vejo como a primeira coisa a aproximação, quebra de preconceito. Porque como eu já falei, no meu entendimento, a pessoa ela só tem um preconceito quando ela não tem informação de algo, seja lá o que for. Ainda mais neste caso de religião. Então, amigas, eu falei assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa data, porque eu recebi como um presente, um presentaço de ter descoberto ontem de maneira surpreendente, né? Eu vou até confirmar aqui, deixa eu só abrir, deixa eu confirmar uma informação, justamente para eu não falar besteira. Eu quero confirmar quantas pessoas a gente tem habitando este plano. Quando eu falo este plano, eu tô falando do planeta Terra, porque acredito que existem outras vidas, digamos assim, em outros planetas, tá? Eu sou meio doida, a gente vai conversar isso ao longo dos vídeos. Então, onde eu sabia eram mais de 7 bilhões, mas deixa eu confirmar.
Calma aí, amigos. A internet tá acordando ainda como tava fechado. Deixa ela no tempo dela. Ó, já subiu para 8 bilhões. Até onde eu sabia eram 7, por isso que eu falei para confirmar. Então, hoje, no dia de hoje, ó, dia 22 de janeiro de 2026, agora são 7h14 da manhã. Um dia depois de eu ter descoberto que era o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que eu recebi mais uma vez, falo como um presente. E 8 bilhões de pessoas no mundo. Vocês têm noção do que é isso? Eu não tenho. Eu hoje moro em São Paulo, como comentei, já acho que tem muita gente. Imagine num planeta 8 bilhões de pessoas. Imagine vários pontinhos. 8 bilhões, eu não sei nem quantos pontinhos. Acho que ficaria tudo preto, de tanto pontinho assim. 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí, tem pessoas que acham que o Deus que ela acredita é o único e verdadeiro. Poxa vida. 8 bilhões de pessoas no mundo. E tem pessoas que acham que o Deus é o único e verdadeiro. E entendam uma coisa, eu não tô aqui, e eu não vou fazer isso jamais, pra falar o que é certo ou o que é errado. O que tem que fazer, o que não tem que fazer. Você deve ir por ali, ou deve ir por aqui. Não. Não é isso. Eu tô aqui pra compartilhar um pouco de conhecimento que eu sei. Porque com a informação, a gente vê o que a gente quer fazer. Porque se você tá aqui, você escolheu estar aqui sentado e assistindo esse vídeo. Então eu costumo dizer que vocês já devem ter escutado isso se me seguem no Instagram, nas minhas redes sociais. A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Sabe por quê, amigos? Porque quando... aliás, vamos lá, né? A princípio, o que é uma pessoa ignorante? Você é muito ignorante. Tem gente que acha que você é grossa, ou você é mal educada. Você é ignorante. Tá falando a pessoa é ignorante, você é ignorante. Já começa por aí. A pessoa ignorante é a pessoa que não tem conhecimento de alguma coisa. Então, a ignorância não é talvez arrogância. Algumas pessoas confundem ignorância com arrogância, apesar de serem coisas que acabam sendo muito atreladas umas a outras. Mas por que eu digo que a ignorância é uma bênção? Porque quando você não sabe de algo, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, mas eu não sei que aquilo é errado, ou eu não sei que aquilo vai me trazer uma consequência, ou não sei o que aquilo vai me causar, eu não sei. Quando eu faço uma coisa e eu não sei, pra mim, se der bom ou se der ruim, tanto faz, porque eu não sabia de alguma coisa, eu não sabia do que isso ia me causar. Agora, eu já fiz isso uma vez, tá? Então, Amanda, se você for fazer isso de novo, você sabe quais as consequências disso. Você sabe o que isso vai te causar, se isso vai te causar uma coisa benéfica ou que vai te trazer consequências. Então, quando eu não sabia, aquilo tinha um peso. A partir do momento que eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou ter X, Y ou Z consequências, eu estou escolhendo fazer aquilo. Então, por isso que eu costumo dizer que a ignorância é uma bênção, porque tem pessoas que querem viver na ignorância. Porque vivendo na ignorância, elas não precisam se responsabilizar por aquilo que ela vai fazer, por aquilo que ela vai falar. E a partir do momento que a gente traz informação para a consciência, é impossível desver. Eu não consigo fingir que eu não sei mais alguma coisa. Então eu despertei um pouquinho para aquele ponto. Aí eu desperto mais um pouquinho. E assim é o nosso processo de evolução. Aliás, é assim que deveria ser o nosso processo de evolução. Aliás, o próprio nome já fala. Processo de evolução, de evoluirmos, né? A vida é uma evolução. A vida não é para você ter a síndrome de Gabriela. Nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Que pena, amiga. Que pena. Então, quando eu estou aqui, eu não estou falando para X, Y ou Z religião é certa. Porque não existe isso. É certo para quem? A gente acabou de pesquisar, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. É certo para quem? Mas eu ouvi falar que é isso. Ouviu falar de quem? Mas eu li na Bíblia. Tá, mas é interpretação. Vocês lembram lá da época de escola? Quando a professora dava um tema e falava assim, vocês vão fazer uma interpretação de texto e vão fazer uma redação. Vocês vão fazer uma redação interpretando aquilo que vocês leram em determinado texto.
Aí na sala tinham 35, 40 alunos, pelo menos na minha. Se a gente pegasse as 35 ou 40 redações, nenhuma era igual. Nenhuma. Elas poderiam ter pontos semelhantes. Mas falar, ó, é igual, igual. Se numa sala de 35 alunos, 40 que seja, uma interpretação de texto não era igual, imagina num planeta onde existem 8 bilhões de pessoas. Será mesmo? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, com vocês, dividindo com vocês, são questionamentos que eu me fiz para que eu chegasse hoje nesse ponto que eu estou. Repito, que é pouco, que eu preciso aprender muito. Então, se numa sala, 40 alunos, nenhuma redação era igual, você acha que num planeta de 8 bilhões de pessoas, todo mundo deveria pensar igual? Seria muita arrogância? Não seria muita ignorância? Ignorância no sentido de eu prefiro achar que eu tô certa do que ouvir o outro. Ou então é mais fácil julgar aquilo que eu não sei, porque é mais difícil eu me despir daquilo que eu acho que eu sei. Porque é confortável, é muito confortável a gente continuar acreditando ao invés de ouvir o próximo. Porque se despir daquilo que você acha que é uma verdade, dói. Você foi criado de uma maneira, viveu de uma maneira, e ter que reconfigurar, ou repaginar, ou reconstruir isso, dói. Então é muito mais fácil eu apontar o outro, eu julgar o outro, do que eu falar, me conta um pouco da sua experiência. O que eles fazem? Né? Como é para vocês? E aí eu pergunto para mim mesma, e para vocês também. Deus, ele é uma energia. Ele não é uma pessoa. Jesus Cristo foi uma pessoa. Deus não. Deus é uma energia. Essa energia é a energia criadora do universo. Então, eu ao longo vocês vão ver que para mim Deus e universo são as mesmas coisas. Então, se tem uma energia que criou tudo, você acha que essa energia ia querer dividir as pessoas? Vocês acham que é um videogame, que tem alguém manipulando do outro lado, falando, eu vou dividir, vou querer fazer guerra. Mas pra que ele ia fazer isso? Qual o sentido disso? Na minha cabeça não tem sentido. Aliás, isso é uma das coisas que eu já vi, se for uma manipulação para fazer teste com as pessoas. Olha, se for, eu vou tentar acreditar naquilo que faz sentido para mim. Naquilo que ao longo da minha vida, ao longo dos meus processos, me trouxeram respostas. Sem julgamento, sem capa. Saindo da caixa da ignorância, indo para a caixa da expansão. Então, o dia de ontem, gente, é combate de intolerância nacional, né? Por que nacional? Porque foi um dia marcado pelo assassinato de uma irmã, a irmã Gilda, que era uma candomblecista. Ela era mãe candomblecista de um centro. Que, por sinal, Umbanda e Candomblé são as religiões que mais sofrem preconceito. Elas mais sofrem preconceito. Que, sem que as pessoas, de maneira consciente, percebam, principalmente as que possuem algum tipo de preconceito e julgamento, elas não sabem que elas estão participando nada mais do que um processo de racismo estrutural. Porque as religiões Umbanda e candomblecistas, elas sofrem racismo desde o princípio. E aí a gente vai falar em um outro vídeo. Isso é história. A gente teria que entrar em história. Porque a maioria, no início, sobretudo dos candomblecistas, que chegaram no Brasil por conta de escravidão, eles, obviamente, vindo da África, a sua maioria, com o propósito de escravidão, eles eram negros. E as pessoas ainda assim julgam, matam, como no caso da irmã Cida, que faleceu de assassinato no dia 21 de janeiro. Ela morreu porque ela tinha uma religião que possui muitos preconceitos, muitos julgamentos, muitos tabus, sem que as pessoas saibam. Oi, eu tô tremendo. Então, a intolerância, a falta de informação, ela gera morte. Ela gera brigas.
A falta de informação gera mortes. E no planeta com 8 bilhões de pessoas, vocês acham mesmo que Deus queria que houvessem mortes para que acreditassem neles? Vocês acham mesmo, sejam honestos com vocês acham mesmo que Deus ia financiar uma guerra na Síria, ia financiar mortes judaicas para que as pessoas acreditassem que existe apenas uma religião que é a correta? Se as pessoas se julgam, ou se você se julga, ser uma pessoa que acredita 100% em Deus, ou se você se julga um cristão, ou seja, que acredita nos princípios e nos propósitos que Jesus Cristo veio nos ensinar nesse plano. Se você acha que você é tão cristão, você acha mesmo que está no dever ou numa posição de julgar o outro que não tem uma mesma fé que a tua? Porque a fé que oprime, ela deixa de ser fé. Tanto a fé opressora quanto a repressora, ela deixa de ser fé. Ninguém é obrigado. Amanda, mas eu não sou obrigada. Você não é obrigado. Concordo contigo. Mas aí tu vai ter que concordar comigo também. Você não é obrigado. Mas você é obrigado a respeitar. Você é obrigado a respeitar. Porque a maneira como eu encontro de exercer a minha espiritualidade, ela não é a única nesse plano, meus amigos. Grave essa informação. Existem 8 bilhões de pessoas neste planeta. É muita arrogância eu achar que o meu jeito de acreditar em Deus é o único jeito. Ou achar que só aqueles que compactuam e pensam como eu penso que vão para o céu, que vai chegar no paraíso. Quem não vai para o inferno. Se você pensa assim, me desculpa. Mas não foi nada disso que Jesus Cristo ensinou. E não é isso que Deus quer da gente. Eu acho que por hoje é só, amigas. E ainda tem muita coisa pra gente conversar. Mas neste vídeo eu acredito que... Aliás, quando eu sentei aqui pra gravar esse vídeo, tinha muito mais coisas que eu pensei que eu fosse falar. E na verdade eu não falei nada daquilo que era pra eu ter falado. Ou que eu achava que era pra eu ter falado. Eu tô com a mão fria, suando. Mas comecem a refletir um pouquinho. Será que existiriam, eu já falei isso e eu vou falar aqui nesse vídeo, será que existiriam tantas brigas? Será que existiriam tantas guerras? Será que existiria tanto preconceito, tanto julgamento? Se as pessoas realmente fizessem o que Deus deu a carne para um filho vir aqui pregar e mesmo assim as pessoas não entenderam. E tá tudo bem, o problema não é ter entendido. Porque, como falei, tá todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes, em níveis de consciência diferentes. O problema não é ter entendido. O problema é você julgar sem ter entendido. Porque eu, Amanda, só abro a minha boca pra falar. Se for pra apontar, eu só abro a minha boca. Aliás, pra apontar, eu não aponto nada, que eu não tenho esse direito. Senão eu vou estar regredindo no meu processo encarnatório. Mas eu só compartilho, digamos assim, vamos usar esse termo. Eu só compartilho uma informação se eu souber minimamente do que eu tô falando. Porque se for pra eu falar, você faz macumba, porque você é da Umbanda ou você é do Candomblé, fica quieto. Porque você não sabe o que você tá falando. Se você não sabe, se você nunca viveu, se você nunca pesquisou, se você nunca abriu um Google pra pesquisar aquilo que você tá falando, mas fulano falou, lá o meu líder religioso falou, mas você pesquisou? Se você não fica quieto. Tá bom, amigas? Então, assim, vamos começar? Foi o que eu falei, não é pra falar, eu não tô aqui pra falar que você tem que ir em tal, X, Y, não, até porque são vários caminhos de chegar na divindade. E isso é uma beleza da vida, mas isso é uma beleza se as pessoas souberem respeitar. Ninguém é obrigado a pensar igual ninguém, mas a gente é obrigado a respeitar o irmão. Então, gratidão por esse primeiro vídeo. Gratidão por essa primeira troca. E se for da vontade suprema, haverão muitos mais vídeos e encontros nossos.
com o coração grato. Então, se você chegou até aqui, me ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Encaminhe. Ou só se inscreva no canal. Vocês não têm noção do quanto isso vai me ajudar. Porque, como eu falei, eu já tinha esse canal desde 2018, só que eu não movimentava. Então, se você achou que esse vídeo fez sentido, ou se você se conectou minimamente com ele, se inscreva no canal e vamos ter essa aproximação. Se você não me tem ainda lá no Instagram, me manda um oi, fala, oi, vem no YouTube. É @eu te curo, você me cura. Aliás, muito intencional esse nome que a gente pode vir a conversar mais pra frente, tá? Então, que você tenha uma semana, um dia, um mês incrível e gratidão por essa oportunidade de conexão. Namastê, amém, axé, shalom. Beijo, fiquem com Deus.